Olá, maravilhosas! Sejam bem-vindas à nossa terceira e última aula do nosso workshop de fraldas ecológicas. Sejam bem-vindas! É um prazer ter vocês comigo nesse dia de workshop. Então, para você que não estava nas duas aulas anteriores, nós já tivemos uma aula sobre as fraldas ecológicas, conhecendo do zero, os benefícios e tudo mais. Nós tivemos a segunda aula, que foi sobre o enxoval, como comprar, quantidade, onde comprar também. E agora nós vamos ter a nossa terceira aula, que é sobre a rede de apoio e as fraldas ecológicas, né? Como preparar a nossa rede de apoio para o uso das fraldas ecológicas. Gostaria já de começar dando os recados. Se você não assistiu as outras duas aulas, elas vão ficar disponíveis no replay. Eu vou enviar um link nos grupos do replay das aulas, certo? Então, para você ter acesso a esse replay, você precisa estar dentro de um dos nossos grupos. O link ele está na minha bio, caso você não esteja nesses grupos ainda. É só clicar no link que você vai ser direcionado a esse grupo e lá você vai receber o link com o replay das aulas. As aulas anteriores estão incríveis. A aula 1 está carregada de muita informação, a aula 2 também está carregada de muita informação que vai ajudar você a tomar a decisão de usar fraldas ecológicas e conseguir fazer seu enxoval sem nenhuma dificuldade, certo? Também vai ser enviado o link com o material complementar que eu preparei para vocês. Um mapa mental com o resumo de todas as aulas para que vocês possam lembrar com facilidade, certo? De todo o conteúdo que foi dado aqui. Mais um recado que eu posso dar para vocês, né? Dentro dos nossos grupos do Telegram também são enviados conteúdos exclusivos. Agora eu vou dar o conteúdo para vocês nesse momento dessa live e no final eu vou deixar um tempinho para a gente poder tirar as dúvidas referente ao curso Dominando as Fraldas Ecológicas, certo? Que ele vai abrir as inscrições hoje no valor promocional de R$197 e vai ficar disponível até dia 21. E aí no final a gente fala um pouco mais sobre ele, agora vamos focar realmente no conteúdo que interessa, certo? Vamos esperar só um pouquinho para as pessoas entrarem na live, para se acomodarem, pegar aí seu caderninho para fazer suas anotações. Eu já estou aqui com o meu caderninho com as minhas anotações, que vocês já viram muito nas lives anteriores, né? Uma logo aqui, opa, caiu aqui uma logo aqui minha aguinha. Me contem o que vocês estão achando desse workshop, o que vocês estão achando das aulas, quem assistiu, o que achou de todas essas aulas que eu preparei pra vocês, me dê o feedback de vocês. Eu já tive a ideia aqui que assim que terminar essa live, eu já vou abrir uma caixinha de pergunta no Stories pra você colocar já o seu feedback, a sua pergunta, né, a dúvida que ficou no workshop e tudo mais, porque isso já me ajuda a preparar um conteúdo especial pra vocês e trazer tanto aqui no Instagram quanto lá no TikTok, certo? Vamos abrir aqui. Então vamos lá, deixar de enrolação. Tô só me acomodando aqui porque, inclusive, até entrei um pouquinho mais tarde do que o combinado por causa de um pequeno problema de logística. Mas já foi resolvido. E agora eu posso conversar com vocês tranquilamente. Então vamos lá, vamos falar sobre a rede de apoio, certo? Rede de apoio e fraldas ecológicas. Eu percebi que esse é um problema muito comum na maioria das pessoas. É muito difícil fazer algo sem apoio, né? Não é impossível, mas é claro que com apoio tudo é mais fácil. E o que costuma acontecer quando a gente comunica que quer usar fraldas ecológicas, né? A gente recebe aquele susto da família, a família se assusta um pouco, as pessoas ficam relutantes, a gente começa a ouvir coisas como você tá ficando louca, mas que ideia de jirico, nossa, que ideia péssima, ou você não vai conseguir, ou inúmeras coisas a gente pode acabar ouvindo nesse procedimento. E o pior é que a gente acaba escutando essas coisas das pessoas mais próximas. É da mãe, é da sogra, é do marido, é da irmã, é do irmão, é de um tio, é de uma avó. Então, geralmente, os nossos familiares, eles já começam a se opor.
E o que acontece? A gente acaba desistindo da ideia porque a gente não teve apoio suficiente. Eu canso de receber gente falando, eu pensava em usar, eu queria usar, mas acabei desistindo porque a minha família falava muita coisa e aí eu acabei desistindo. Isso é mais comum do que parece, né? As pessoas desistirem por falta de apoio. Tá? Eu gostaria muito que realmente todo mundo pudesse ter o apoio possível da sua família para fazer essas coisas, mas eu tenho uma péssima notícia. A gente tem que começar sem apoio mesmo, certo? E aí eu vou explicar um pouco para vocês por que esse apoio muitas vezes não existe, porque sabendo disso fica mais fácil da gente saber lidar com toda essa situação e conseguir usar as fraldas ecológicas de todo jeito, certo? Vou começar falando sobre a minha história, né? A minha história é que eu tive a ideia de usar fraldas ecológicas e aí eu joguei a ideia pra minha família e realmente houve essa parte meio relutante, né? Todo mundo ficou tipo meio... Sério, isso aqui. Um dia desse eu até parei e perguntei, mãe, o que passou na cabeça da senhora quando a senhora viu que eu ia usar fralda ecológica? Perguntei pro marido, perguntei pra minha irmã. E aí o que eu ouvi foi assim, eu achava que tu ia desistir. Eu achava que tu não ia conseguir. Tipo, eu pensava que não ia dar certo. Então, o que eu percebi é que todo mundo duvidava um pouco da minha capacidade de usar fraldas ecológicas e achava que eu ia desistir no meio do caminho. Então, eu imagino que quando eu cheguei pra eles e falei assim, olha, vou usar fralda ecológica, vou fazer meu enxoval, vou pegar o dinheiro que eu receber e vou comprar tudo de fralda ecológica. Eu acredito que eles pensaram assim, minha nossa, essa menina é louca, ela não vai conseguir, vai ser dinheiro jogado no mato e depois nós vamos ter que gastar o dobro comprando fralda descartável. Acredite, esse é o pensamento da maioria das famílias. Acredito eu. Pois bem, passado o tempo, eu preparando meu enxoval, eu ainda escutava, né? Por exemplo, da minha sogra, eu escutava assim, tem certeza que não quer comprar nenhuma fralda descartável? Compra de fralda descartável pelo menos pra sair, não sei o que, etc e tal. E isso, como eu já estava preparada e já era uma decisão que era sim ou sim, não tinha mais volta, não tinha como voltar atrás, eu resolvi ignorar a maioria dessas falas e realmente começar a fazer. E aí eu comecei a fazer um trabalho na mente de todo mundo para conseguir usar as fraldas ecológicas tranquilamente. E embora tivesse toda essa oposição e todas essas dúvidas, né, ninguém nunca disse assim, você não vai, não, mas sempre tinha esse pé atrás de se ia dar certo ou não. Falava assim, essa menina não vai lavar a fralda, até porque até então eu morria de nojo, né, da fralda do meu sobrinho. Então eles pensavam, essa menina não vai conseguir lavar as fraldas, etc e tal. Mas hoje, né, que eu provei já que eu sou capaz, que eu não desisti, que eu tô usando e tudo mais, inclusive eu recebo a ajuda da minha família. Muitas vezes sem eu nem pedir, eu vejo lá minha mãe lavando a fralda, minha sogra lavando a fralda e tudo mais. E aí eu só mesmo agradeço de todo meu coração a ajuda que elas me dão. Eu falo isso para que vocês entendam que, na realidade, essa é a postura esperada da maioria das famílias, certo? A gente não pode tomar uma decisão diferente e esperar sempre confetes. É normal que exista uma estranheza. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. O nosso cérebro, ele funciona da seguinte forma, ele funciona de forma que ele tá sempre ligado para que a gente sobreviva, ele tá sempre ligado no modo sobrevivência, né? O que eu preciso para sobreviver? Então, ele vai se dar melhor com coisas familiares à nossa mente, certo? Então, se a gente vê uma coisa pela primeira vez, o nosso cérebro, no modo sobrevivência, ele vai pensar, opa, não conheço isso, isso deve ser perigoso, isso é uma ameaça. Então, a tendência é que a gente recuse ou cause estranheza naquela nova ideia, naquela nova imagem e tudo mais. À medida com que a gente vê mais de uma vez, ou vivencia mais de uma vez, ou vê de perto alguém vivenciando, o nosso cérebro ele vai se habituando, vai entendendo e vai vendo que aquilo é possível, né? Que é algo que você pode se acostumar. Com o tempo, aquilo vira normal, né? Aquilo vira normal e o nosso cérebro tá de boa porque ele já sabe que aquilo não é uma ameaça. Então, quando você chega para essas pessoas, para a maioria das pessoas e fala, vou usar fralda ecológica, a maioria das pessoas não sabem como é uma fralda ecológica e elas têm esse sentimento de estranheza, né? E
É engraçado que às vezes até parece assim que elas estão ofendidas com a sua decisão. Mas na verdade isso é uma reação natural do cérebro, porque como é algo diferente do que elas fazem, do que elas vivem, do que elas pensam, isso causa estranheza na pessoa e ela tende a realmente dar esta recuada. Isso é perfeitamente normal. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente começa a perceber que a oposição da nossa família não é porque elas de fato não nos apoiam, mas porque elas querem o melhor para nós. E agora falando especificamente do grupo de mães e sogras e avós, né? Quando a gente fala sobre fralda ecológica, a gente ativa uma lembrança antiga que elas tinham, né? Se a gente parar para pensar, há um tempo atrás, ou seja, há uma geração atrás, se usavam as calças enxutas e as fraldas de pano, que são muito diferentes das fraldas ecológicas. Eu vou já falar um pouco sobre essas diferenças. Mas quando a gente fala, mãe, eu vou usar fraldas ecológicas com o meu filho, o que acontece com o cérebro da sua mãe? Ela pensa, meu pai, ela vai passar por tudo que eu passei, aquela fralda que vazava, aquela fralda que ele vai ficar no pé do tanque, não sei o que, não sei o que. Então, ativa uma sequência de memórias negativas que as nossas mães, avós e sogras têm. Isso faz com que elas nos chamem de loucas, né? Tipo, você tá louca, como é que você vai usar isso, não sei o que, não sei o que. E, na realidade, é apenas uma tentativa de nos proteger de tudo que elas passaram com as antigas fraldas enxutas. Então, ao saber disso, nos ajuda também a entender que não tem ninguém contra a gente, que na realidade elas querem o nosso melhor, elas querem nos ajudar e não querem que a gente passe pelo sufoco que elas passaram. Antigamente, não tinha máquina de lavar, era inacessível, a tecnologia da calça enxuta era péssima, então realmente causava muito trabalho, muito desconforto, e numa rotina sem nenhuma praticidade como a gente tem hoje, era extremamente desgastante, né? Então, por exemplo, eu sei que minha mãe usava as fraldas de pano comigo e para sair ela usava as descartáveis mesmo. E isso aconteceu com a maioria das pessoas, por exemplo, da minha faixa etária e tudo mais, ou seja, na geração anterior de mães, né? E então, quando elas têm essa estranheza, é claro que elas vão verbalizar essas coisas, elas vão passar para você, né? Elas vão, a palavra não é nem descontar, elas vão transferir para você sentimentos que desperta dentro delas ao acessar essa lembrança das calças enxutas. Então elas vão descarregar essas lembranças, elas vão descarregar as frustrações delas em você. E isso acontece de forma inconsciente, não é algo consciente. Então, pra que a gente tem que saber de tudo isso? Porque isso ajuda a gente a saber como lidar, certo? Como lidar com cada uma dessas pessoas. Porque o nosso objetivo final é claro, o nosso objetivo final é conseguir usar as fraldas ecológicas e ter o mínimo de apoio possível. Seria maravilhoso se a gente tivesse o máximo de apoio possível, mas só o fato da gente não ter uma pessoa ali te atazanando, te dizendo assim, ai, tá doido, não faz isso, já é um grande avanço. Então vamos lá. A partir do momento que eu sei disso, então eu preciso passar para minha mãe, para minha sogra ou para minha avó que não é a mesma coisa. Eu preciso mostrar para ela que essa lembrança que ela está acessando quando eu falo que eu vou usar fralda ecológica, ela não é igual à realidade de hoje. Ela precisa entender que o que aconteceu com ela não vai se repetir nesse momento. Primeiro, porque você não é ela. Segundo, você não está vivendo na mesma época. E terceiro, não são as mesmas fraldas, certo? Então, você precisa passar esse conhecimento para ela. Mas o que eu peço para vocês? Com muito carinho, com muita paciência, com muito amor. Porque todo mundo tem um processo e nem todo mundo vai estar receptivo a aprender. Então, a partir do momento que a pessoa chega e fala assim, não sei o que, isso não vai dar certo, e você já tira suas pedrinhas que estavam guardadas e fala, vai dar certo sim, e você que não sabe de nada, realmente você vai ter uma reação contrária à que você precisa. Então, nesse momento, a gente precisa ter um pouco de expertise e de paciência. Isso serve para tudo no quesito o seu novo filho, as orientações que você vai receber e a forma como você quer criar seu filho. Então, a gente precisa de um pouco de expertise nesse momento ao lidar
com a nossa rede de apoio, certo? Então a gente precisa ter essa paciência, esse amor ao comunicar essas informações. O que eu costumo fazer e tento fazer ao máximo e gosto de fazer? Eu recebi essa informação dizendo, tipo, não, isso não vai dar certo. Nesse momento eu só me calo, eu só escuto ou pergunto por que você acha que não vai dar certo, para eu entender de fato qual é a preocupação da pessoa e qual é o incômodo daquela pessoa, seja ela minha mãe, minha sogra, meu esposo e etc. Em um outro momento, em um outro dia mais descontraído, né, onde a gente provavelmente está com um clima mais agradável, o que eu falo? Eu solto na roda o assunto, né? Eu falo, vocês sabiam que a fralda ecológica assim, assim, assado, vocês sabiam que ela é melhor por isso? Aí, naquele ambiente descontraído, onde tá todo mundo tranquilo, a pessoa vai absorver aquele conhecimento e vai ficar interessante. Em um outro momento, você vai e solta a informação. Vocês sabiam que a fralda... Aí você usa os conhecimentos que eu dei lá na aula 1. Se você não assistiu, então acesse o replay. Aí você vai e comunica essas curiosidades. Vocês sabiam que a fralda descartável tem mais 60 substâncias químicas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando você fala isso em situações descontraídas, isso vai chamar a atenção da pessoa, vai dizer, nossa, sério? E aí você vai mostrar tudo que você aprendeu, né, aí sobre a fralda ecológica. Não precisa ter pressa, você não precisa ter essa pressa para falar todo o seu conhecimento. É realmente um processo. Então, por exemplo, se você está na gravidez, nesse período da gestação, você já pode ir trabalhando na mente das pessoas à sua volta. Porque lembra daquilo lá do cérebro, né? Quando fala a primeira vez, causa estranheza. Quando fala a segunda vez, já vai ficando mais suave. Até que em um momento vai se tornar natural, certo? Então, quando você comunicar a notícia, vai causar estranheza, mas no decorrer da sua gestação já vai falando, vai soltando algumas informações, mostra uma fraldinha como é linda, só chega falando assim, mãe, a senhora viu como a estampa é linda dessa fraldinha, não sei o que, não sei o que. E aí você vai introduzindo até aquilo virar algo normal. Aos poucos você vai perceber que a ideia vai ficando mais aceitável na mente das pessoas, né? O que é importante também você levar em consideração? O interesse da pessoa, né? Nesse caso eu tô falando muito sobre mãe, sogra e avó, mas também vou citar o exemplo do lado do meu marido, né? Por exemplo, o que foi que eu fiz para que ele aceitasse a questão do uso das fraldas ecológicas, né? Primeiro eu comuniquei a ideia e ele ficou tipo assim, vai sobrar pra mim, vou ter que lavar a fralda. Então ele já fica relutante porque não quer lavar a fralda. Aí você já vai soltando outras informações, as informações. No momento que eu percebi que aquilo não estava adiantando muito, eu parei e pensei, o que vai despertar a curiosidade dele, né? O que é bom pra ele? Então, o lado dele era o que? Economia. Aí a gente volta lá naqueles 3 pontos que eu falei na primeira aula, né? A questão da sustentabilidade, economia e saúde. Qual desses 3 chama mais a atenção daquela pessoa? Aí você já vai introduzir. Então, no caso do meu marido, era a economia, né? Então, eu tava desempregada e ia ficar bem pesado. E é óbvio que nós queríamos economizar. Então, o que eu começava? Eu começava já com a informação, soltando a informação. Meu amor, você sabia que se gasta tanto e tanto, tanto com fralda descartável? Pois é, com a fralda ecológica a gente vai gastar só tanto e não vai precisar mais. A primeira vez que ele ouviu, novamente, causou estranheza. Depois, com o tempo, eu falando, ele começou a aceitar. Hoje, o meu marido é um verdadeiro pregador da palavra da fralda ecológica. Onde ele chega, ele se gaba porque o Ravi usa fralda ecológica. Quando o pessoal elogia, ele já diz logo que é fralda ecológica. Ele ama a estampa da fralda ecológica, etc. E tudo mais. Então, hoje ele é um amante da fralda ecológica. O que ele falava? Mas e a questão do cocô, não sei o que era justamente a parte que ele estava relutante. Então, eu expliquei, meu amor, mas existe um line, que é um da telinha que você coloca na fralda, e isso ajuda você a não tocar, né, no cocô do bebê, você só tira e joga no vaso. Aí disse, sendo assim, fica mais fácil, compensa então, sendo assim dá certo. Aí eu disse, ok, pois então pronto, aí fica bem mais fácil de você trocar. Pois bem, hoje meu marido, ele já troca fralda, ele sabe fazer o ajuste da fralda. É claro que no começo teve aquela dificuldade de colocar o absorvente errado,
acabar vazando. E aí também, mais uma vez, muita paciência, muito amor para ensinar ele a colocar as fraldas, certo? Então, isso é uma coisa que vai te ajudar muito. Eu sei que se você está numa gestação, provavelmente é uma paciência que você não tem, né? Provavelmente é um desgaste que talvez você não esteja disposta a passar. Mas eu te convido a pensar realmente, né? Colocar na balança o que é mais importante. É você ter esse apoio? É ficar sem esse apoio? É você conseguir estar em harmonia com eles, né? Então faça o seu máximo, faça o seu melhor. O que é melhor para você? Você consegue fazer esse processo de comunicação ou realmente isso atrapalharia, né? Então você coloca na balança. O que eu digo? Não se pressione. Não coloque um peso sobre você de responsabilidade de convencer e transformar todos eles em amantes da fralda ecológica. Isso não é responsabilidade sua, isso não é um peso seu, certo? Não é obrigação sua fazer com que essas pessoas entendam. O seu papel na realidade é fazer apenas com que eles respeitem o seu posicionamento. Como é que eles vão respeitar o seu posicionamento? Realmente criando um limite, né? Um limite de espaço. E é muito complicado quando a gente fala em limite, porque a gente acha que impor limite é ser grossa ou ser rude, ou não, impor limite, a gente consegue impor limite com leveza, com delicadeza, não precisa só chegar e falar assim, vou usar fralda ecológica e pronto, vocês têm que respeitar a minha posição e pronto. Não, na realidade você não precisa fazer isso, você pode fazer de forma tranquila. Como que você pode impor esse limite, mostrar esse limite? É justamente, vou dar o exemplo do meu caso. Minha sogra demorou muito para entender o que eram as fraldas ecológicas. E ela sempre, quando eu falava assim, não, mas é diferente da sua época. Aí ela falava, não, eu sei que fralda é essa. Então, como ela já, da cabeça dela, ela já sabia que fralda era essa, eu não precisava explicar, ficou mais difícil dela entender o que realmente eram as fraldas ecológicas. Então, eu não consegui explicar pra ela, né, exatamente a diferença que tinha da fralda de hoje e da fralda da época dela. Sempre ela dizia, eu conheço e pronto. Então, por ela achar que ainda era aquela fralda antiga, ela sempre chegava sugerindo que eu comprasse fralda descartável ou que eu pedisse fralda descartável no meu enxoval. E eu falava pra ela que, como era que eu colocava esse limite? Eu falava, não, eu não vou usar. Pronto, aí ela insistia. Mas é bom ter pelo menos algumas, né? Não sei o que, por emergência e tal. E eu só repetia, não, eu não vou precisar, eu vou usar só a ecológica mesmo. E aí ela disse, então tá bom. E aí depois ela voltava com o assunto de novo, né? Aí eu repetia, então é muito de repetição. E eu tentava ao máximo não desgastar a nossa relação por causa disso, né? Hoje, como eu falei pra vocês no começo, ela entende, ela já sabe que essas fraldas são diferentes da época dela. Inclusive, sempre que ela vê, por exemplo, uma fralda suja, ela vai lá e já tem a atitude de lavar, assim, eu pedi, na verdade eu nunca pedi pra ela lavar as fraldas, mas mesmo assim ela tem essa postura de querer ajudar, ir lá e lavar. E aí vem outro ponto, né? A partir do momento que você tá preparando a mente deles e tudo mais, você se livrou dessa carga, porque não é responsabilidade sua fazer eles virarem amantes, apenas fazer com que eles respeitem o seu posicionamento. Digamos que eles comecem a aceitar, então chega o momento de você preparar eles para o uso das fraldas, certo? Por exemplo, a minha mãe e a minha sogra, elas muitas vezes elas são muito prestativas, então às vezes elas querem lavar as fraldas, né? Ou vê uma suja e quer lavar. A gente precisa ter o cuidado de passar as instruções, porque lembra daquela memória lá, elas vão achar que se lava igual às antigamente. E você precisa passar isso para elas, que não se lava igual antigamente. Da mesma forma, o meu esposo, né? Não era só botar a fralda. Eu tinha que explicar para ele como é que colocava o absorvente, como é que colocava o ajuste e tudo mais. Então, isso também é de um processo lento. Para quem tiver inscrita no Dominando as Fraldas Ecológicas, né? Que é o curso que eu lancei, lá você pode sim, tranquilamente, chamar eles para assistir com você, porque eles vão aprender junto também. E é sempre naquela medida, né? Demonstrou interesse, você compartilha um pouco mais de informação.
O que eu aconselho também? Envia o meu perfil para eles, né? Eu vou estar sempre criando vídeos e tudo mais. Tem alguns vídeos que são muito bons de compartilhar para sua rede de apoio, que é aqueles vídeos de curiosidade, aqueles vídeos de informação rápida. Envia, marca lá o arroba e coloca lá a informação dizendo assim: olha, fulano, são essas frases que eu quero usar. Às vezes, quando uma terceira pessoa tá falando, as pessoas elas ficam mais receptivas, né? Geralmente, aquela famosa frase, né? Santo de casa não faz milagre. Então, às vezes, quando uma terceira pessoa tá falando, elas ficam mais receptivas. E aí, você quebra aquela barreira do cérebro daquela pessoa de que aquilo é algo estranho, ok? Ficou alguma dúvida referente a essas dicas que eu dei? Ficou algo difícil de entender ou alguma dificuldade que você está enfrentando nesse momento? Me conta que é para eu ver como eu posso te ajudar e também até para melhorar mesmo o meu conteúdo e fazer de forma mais específica, certo? Enquanto eu aguardo aqui a pergunta de vocês, deixa eu explicar para vocês poderem conversar com os familiares, né? Quais são essas diferenças principais da fralda ecológica para a fralda enxuta. A calça enxuta, calça plástica, né, fralda de pano de antigamente, ela não era tão tecnológica quanto a fralda ecológica. A calça enxuta de antigamente, ela aqui fora era só uma capa mesmo de plástico. Algumas tinham bolsinho, outras não. E aí, se colocava aquela fraldinha de boca mesmo, né? Se colocava aquela fraldinha de boca na fraldinha e colocava no bebê. O que acontecia? Vazava muito porque o tecido da fraldinha de boca, ele não tem a tecnologia necessária para absorver todo o xixi. Então ele vaza com mais facilidade. Como a capa também era de plástico, acabava esquentando muito o bebê. Então muitas vezes acontecia, por exemplo, das mães saírem com a fralda, com a calça plástica e acabar vazando no meio da rua, né? Acabar tendo esses acidentes e por isso muitas delas optavam por economizar e gastar na fralda descartável para saídas, né? Para ir para pediatra, etc e tal. E aí, com a fralda ecológica, não existe isso, né? O que mais que acontecia antigamente com as calças enxutas, né? Inclusive, hoje em dia ainda vendem calça enxuta, tá? Tem supermercado que você entra e tem calça enxuta. Inclusive, muita atenção quando vocês forem comprar fralda ecológica, para não acabar comprando calça enxuta que tá levando o nome de fralda ecológica, tá bom? Isso tem que ter essa atenção. Aí o que acontecia? Com esse material de plástico, ele tinha que ser lavado à mão mesmo, né? Ele não podia ser batido, etc e tal. Ainda tinha questão de não ter máquina de lavar, né? E tudo mais. Então acabava que se passava horas e horas lavando na mão essas fraldas e essa rotina exaustiva de lavagem. Coisa que não acontece com a fralda ecológica. O que mais que acontecia com a calça enxuta? Elas tinham tamanhos, né? P, M, G, tinham os tamanhos. À medida que a criança ia crescendo, você precisava comprar uma maior, né? E tudo mais. Isso não acontece com a fralda ecológica. A fralda ecológica, ela é um tamanho único que você regula de acordo com o tamanho do seu bebê. Esse material aqui é um tecido, aqui não é plástico, não tem plástico aqui nessa fralda. Ela é um tecido que tem esse material impermeável. Aqui por dentro a gente consegue ver essa texturinha, que é um material impermeável, que barra, né, o líquido para ele não passar para cá. Mas aqui é um tecido, então é respirável. Então aqui a gente tem esse tecido aqui primeiro que fica em contato direto com o bumbum do bebê. Ele tem de toque seco, ele já é um material que não agride a pele do bebê, não esquenta. E hoje em dia também existem os absorventes com várias tecnologias de tecido, certo? Hoje já tem estudo suficiente para entender qual tecido absorve mais, qual tecido absorve menos, qual tecido seca mais rápido, qual tecido demora mais para secar, qual tecido tem toque seco, qual tecido... enfim, tem vários estudos de tecidos para você saber qual tecido é melhor para cada combinação, certo? Por exemplo, esse aqui é de fibra de café, que dentro ele é microfibra,
certo? A microfibra ela é ótima, ela tem uma absorção super rápida e ela também seca muito rápido. E aqui ele é coberto desse material de fibra de café porque ele pode ficar em contato direto com o bumbum do bebê sem agredir a pele dele, né? Então é um material feito para estar em contato com o bumbum do bebê, porque ele também é hipoalergênico, né? Ele não dá alergia no bebê. Então tudo isso são as vantagens e as tecnologias da fralda ecológica de hoje. Então a gente precisa poder conseguir perpetuar essas informações, porque geralmente quando a gente fala vou usar a fralda ecológica, vou usar a fralda de pano, as pessoas ativam na cabeça aquela memória das calças enxutas, que era, na verdade, a maior parte do tempo uma tragédia. Pouquíssimas pessoas vão falar bem das calças enxutas, tá? É por isso que às vezes tem tantos traumas, né? Na verdade, não é nem lembrança. Às vezes, quando você fala, desencadeia uns traumas, assim, na cabeça das mães de antigamente. Por isso, existe muito essa pregação que, você vai passar o dia lavando fralda e, na verdade, não é bem assim. Ok? Ficou alguma dúvida sobre isso? Lembrando que se você está assistindo pelo replay, é só bater print e me enviar a pergunta pelo direct, tá bom? Que eu respondo pra você. Então, basicamente é isso sobre a nossa rede de apoio. Nem sempre a rede de apoio vai ser um apoio, mas a gente consegue amenizar e criar uma relação mais harmônica durante esse processo e às vezes até transformar em uma rede de apoio de verdade, certo? Então vai dar certo, confiem, a família de vocês vai entender, vai respeitar o posicionamento de vocês. E o que eu quero dizer? Não desistam por causa disso, tá bom? A gente tem que aprender a tomar decisões boas, a escolher coisas boas sem esperar confetes. É claro que é ótimo quando a gente toma uma decisão boa, que todo mundo diga, nossa, que decisão maravilhosa e parabéns, você é demais, você é o futuro da nação. É ótimo, todo mundo gosta de ter esse apoio, de ter essa que a gente chama de confetes, né? Mas raramente isso vai acontecer. E nem sempre as melhores escolhas são as mais fáceis, né? Geralmente as melhores escolhas não são as mais fáceis, mas como o nome diz, são as melhores escolhas, e elas são as melhores escolhas por alguns motivos, né? Que foi tudo que a gente conversou até agora sobre as fraldas ecológicas. Ok? Então, confiem em si mesmas, vocês vão conseguir usar a fralda ecológica, vão conseguir ter esse respeito da família de vocês e vão conseguir dominar as fraldas ecológicas, ok? Então, vamos falar agora, né? Separei já que nós não temos perguntas até o momento. Separei agora esse momento para a gente falar realmente do curso Dominando as Fraldas Ecológicas. Já estamos finalizando o nosso workshop. As aulas vão ficar disponíveis para replay até dia 21, certo? 21 de março. Então você pode assistir as aulas que você perdeu, pode assistir mais de uma vez, tomar nota. Você vai receber também um material complementar no link que eu vou disponibilizar dentro dos grupos. E a oferta, né, o valor de oferta, ele também vai ficar até dia 21, tá bom? Lembrando, deixa eu colocar aqui, lembrando aqui que o curso, ele tem 12 módulos, super completo, de introdução, conhecendo as fraldas ecológicas, conhecendo o bebê, planejando o enxoval, comprando enxoval, armazenamento, lavagem, proibições, dia a dia, uso na creche, né, rede de apoio e guia de absorventes. Então, tá muito completo esse curso. Eu separei, assim, tipo, todas as informações que eu acho necessárias e fundamentais para que você consiga usar as fraldas ecológicas de maneira leve, de maneira tranquila, sem pesar na sua rotina. E para poder te ajudar. O Dominando as Fraldas Ecológicas é o primeiro curso do mercado sobre fraldas ecológicas e como usá-las, como conservá-las e tudo mais. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que tem dentro de cada um, tá? Pra vocês saberem exatamente o que tem dentro de cada módulo. Vamos lá.
O módulo 1 é o de introdução, certo? A gente acha, introdução, né, encheção de linguiça. Não, não é. Já é conteúdo para vocês, tá? O módulo de introdução já é conteúdo. Você vai adquirir o conhecimento base necessário durante todo o curso. Esse módulo, ele é primordial para que você consiga ter a motivação necessária para fazer todo o curso e para que você mantenha o uso das fraldas ecológicas, tá bom? O módulo 2, conhecendo as fraldas ecológicas, você vai conhecer o universo das fraldas ecológicas, as variações, os tipos que existem, né, para que você consiga escolher o que é melhor para você. O módulo 3, conhecendo o bebê, ele é para que você entenda as fases que seu bebê vai passar e isso vai te ajudar a escolher também o melhor enxoval para o seu bebê. Agora vamos ver o módulo 4, né? O módulo 4, ele é do planejamento de enxoval, certo? Eu vou te passar as informações necessárias para você escolher um enxoval que se adeque à sua realidade. Nesse módulo, ele serve tanto para gestantes, né? Para planejamento voltado para gestação, quanto para pessoas que já usam fralda descartável e querem fazer a transição para fralda ecológica, tá bom? Depois a gente tem o módulo de comprando enxoval, que é um módulo bem prático, onde eu vou mostrar pra vocês onde comprar, como comprar, certo? E todas essas questões, quantidade e tudo mais. Depois a gente tem um módulo de armazenamento, que é referente a quando você for passear, como é que você guarda essa fralda suja. Se você for viajar, como é que você guarda essa fralda suja. Na sua casa, como é que você vai fazer. É um super completão, gente. Ele tem tudo que você vai precisar. Vamos agora para o módulo 7, que é o de lavagem. Vai ensinar lavagem do dia a dia, lavagem profunda, certo? As variações de lavagem, que sabão usar e tudo mais. Também a gente tem um módulo só sobre as proibições da fralda ecológica, o que pode usar, o que não pode, né? Para justamente você preservar as suas fraldas e elas durarem toda uma vida. Tem um módulo de dia a dia, certo? Que é como colocar os ajustes, as variações de ajustes. Nesse caso do dia a dia, ele vai solucionar problemas como, por exemplo, vazamento. A fralda tá vazando de todo jeito. Muita gente desiste da fralda ecológica porque não acerta o ajuste e aí acha que a fralda ecológica não presta, mas na realidade não é só um errinho de ajuste. E aqui você vai aprender sobre isso, tá bom? Aí a gente tem, por último, deixa eu ver. A gente tem por último do uso na creche, que é justamente para você saber como é que é esse uso na creche, porque dá para manter o uso de fralda ecológica na creche. E tem um módulo só para rede de apoio, que a gente aprofunda um pouco esse conhecimento que a gente teve aqui nessa live. E o guia de absorventes, que é para você saber todos os absorventes que existem, né? E as variações dele, como você fazer combinação e tudo mais. Então, esse curso, ele tá super completo, super completo. Eu, na verdade, estou muito feliz de como ele ficou, de todo o planejamento que a gente conseguiu conquistar até agora. E ele tava em pré-venda até a semana passada, né? E nós já temos alunas no Dominando Fralda Ecológica. Inclusive, sejam muito bem-vindas essas alunas que entraram. E elas já estão animadas, a gente já conversou no privado, né? Elas já estão no nosso grupo exclusivo de alunas, porque quando você adquirir o curso, você vai ter essa rede de apoio das outras alunas também, para trocar experiência, né? Deixa eu só colocar aqui. Para trocar experiência, para ter esse apoio, tá bom? Lembrando que o curso, o acesso é vitalício. Ó, deixa eu colocar aqui pra vocês. Aqui é pra vocês conseguirem ver o valor, certo? Então, ele vai ficar até dia 21 no valor de 197 à vista. Se você passar em 12 vezes, ele fica menos de R$20 por mês, tá? Fica R$19,19 por mês. Justamente para que você consiga usar de fato as fraldas ecológicas. Evelyn, se eu não comprar esse curso, eu não vou conseguir usar as fraldas ecológicas? Você vai conseguir sim, tá? Não ache que só porque você não vai estar na turma, você não vai conseguir usar, não. Você vai conseguir usar sim.
A diferença é que, estando na turma do Dominando as Fraudes Ecológicas, você vai poupar tempo e dinheiro, certo? Porque quando surge uma dificuldade, você tem um acesso ali rápido, um apoio rápido, um tira dúvidas rápido, o curso está todo desenhado para que você consiga achar rápido as informações, os títulos estão claros para que você consiga identificar qual aula vai ter para solucionar talvez a dúvida que você está tendo. Então, estar no Dominando as Fraudes Ecológicas vai te poupar justamente tempo, porque a verdade é que, se você não fizer parte, a única diferença que vai ter é que você vai ter que passar por tudo isso e talvez descobrir sozinha soluções para algumas coisas que está de forma clara dentro do curso, né? Porque justamente, como eu já passei por isso, eu já experimentei essas coisas, já passei por esses sufocos, eu criei esse atalho, né, para que vocês não precisem errar como eu errei para poder aprender essas informações. Eu não tenho dinheiro e tudo mais para comprar agora, etc e tal. Podem ficar tranquilas, o curso ele vai continuar disponível e eu vou continuar colocando conteúdo aqui no Instagram e lá no TikTok, certo? É claro que compensa muito você fazer aquele esforcinho, né? Encontrar um limitezinho no cartão, talvez, se essa for a solução, para realmente estar no Dominando as Fraudes Ecológicas, porque você vai ter muito mais tempo. E na realidade você vai economizar mais estando dentro do curso do que fora. Mas é aquela coisa que eu falei para vocês. O Instagram vai continuar aqui, o TikTok vai continuar lá, o Telegram também com muita informação boa e de qualidade para você continuar também absorvendo essas informações. Porque o meu maior interesse, na realidade, é que você queira usar fraldas ecológicas e que você consiga, porque eu ganho com a sua escolha de usar fraldas ecológicas, porque o mundo é um só. E o impacto positivo que você vai causar usando fraldas ecológicas vai beneficiar tanto a mim, quanto o meu filho e quanto todas as outras pessoas. E eu já vou ficar extremamente realizada em saber que você optou por usar fraldas ecológicas com o seu bebê e que está dando tudo certo. Vamos lá, tem mais alguma dúvida sobre o curso? Ficou alguma dúvida sobre Dominando as Fraudes Ecológicas? Assim que encerrar aqui essa live, eu já vou liberar o link dentro dos grupos para vocês adquirirem o curso, tá bom? Na realidade, eu acho que a Emily já consegue disparar o link agora. Enfim, mas se não conseguir disparar o link agora, eu mando assim que eu encerrar aqui a live para vocês. O que mais que eu posso contar para vocês? Deixa eu ver aqui. Pronto, a gente pode liberar. Pode liberar sim, vá lá liberar o link do curso, tá? Para que vocês consigam acessar, né? E estar comigo nessa turma do Dominando as Fraudes Ecológicas. Entrar no nosso grupo exclusivo de alunas. Eu tô muito animada, na realidade, tô muito animada mesmo com essa oportunidade de conhecer melhor vocês e o curso e tudo mais. Vamos lá, Emily, libere.